Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para essa manhã de quinta-feira, onde nós vamos dar continuidade às nossas lives falando sobre o tema de mãe dentro de uma perspectiva quântica, né? Afinal, a gente comemorou aí o Dia das Mães nesse final de semana que passou e na semana anterior nós iniciamos esse tema, né, justamente para fazer essa homenagem e tentar entender um pouquinho essas relações entre mãe e filho, esse local onde a mulher é colocada num determinado momento da sua vida, seja naturalmente, seja por escolha, seja por opção, mas em algum momento isso vem de alguma forma à tona, nem que seja para cuidar de um gatinho, de um cachorrinho, de uma plantinha, mas em algum momento ela faz esse papel, ela traz esse papel para a sua vida, porque é natural da energia feminina ter essa função, né, que é a função de mãe. Então hoje nós vamos dar continuidade ao tema falando um pouquinho sobre a relação mãe e filho na perspectiva quântica, né? Porque a gente sabe que essas relações elas são muito romantizadas, mas também tem aí os seus entraves, os seus obstáculos, as suas consequências, né? Então vamos tentar entender um pouquinho a respeito disso dentro do ponto de vista quântico, para que a gente possa trazer um pouco de reflexão e quem sabe melhorar as relações dentro de casa, né? Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Preciso tirar o óculos para enxergar. Márcia, seja bem-vinda, Márcia, Gilberto, Fran, Luciene, Lise, Letícia, Monique, vamos chegando todo mundo e enviando esse aviãozinho, né, compartilhando essa live para aquelas pessoas que vocês pensam que pode contribuir de alguma forma para o crescimento, para o entendimento. Então, assim, compartilha com as suas mães, compartilha com seus filhos, compartilha com as irmãs, com as primas, com as vizinhas, com as tias, com as avós, com todas as mulheres da família, com todas as mulheres conhecidas e também com os pais, porque os pais também fazem parte importante desse processo. Então, é um conteúdo que, apesar de estar focado na figura feminina, que é aquela que ocupa a função de mãe, é um conteúdo que é válido para todos, porque todo mundo vem de uma mãe. Todo mundo tem uma relação com uma mãe, mesmo que essa mãe seja inexistente, mesmo que essa mãe seja desconhecida. Mas existe uma mãe de onde saiu um filho, né? Então, esse conteúdo é para todos, não é só para mulheres que são mães, porque todos nós temos nossas mães. Então, vamos compartilhar, ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter suas reflexões, para que mais pessoas possam ter a possibilidade de expandir um pouquinho mais a consciência, crescer um pouco mais enquanto ser e, quem sabe, melhorar a vida de todos, né? Porque quando a gente ajuda o outro a melhorar a vida deles, a gente também está ajudando a melhorar a nossa própria vida. Afinal, nós vivemos num organismo vivo que a gente chama de planeta Terra. Então, se a gente trabalhar em conjunto, esse organismo funciona perfeitamente como é a ordem da natureza. Ok? Então, vamos lá. Como eu falei, o tema de hoje é a relação mãe e filho na perspectiva quântica. O que é essa relação mãe e filho? Primeiro, para que haja um filho, precisa ter uma mãe e precisa ter um pai. A gente não nasce de ovo e mesmo que a gente nascesse de ovo, teria uma mãe e teria um pai, né? Porque para que haja a criação é necessário uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. A polaridade positiva o homem, a polaridade negativa a mulher. Se junta, gera energia, cria um novo ser. O que é essa criação em termos da nossa tridimensionalidade, em termos da nossa terceira dimensão? O homem doa o espermatozoide, a mulher doa o óvulo. E a mulher abarca esse espermatozoide. A mulher acolhe esse espermatozoide dentro de seu corpo e transforma essas duas células num terceiro ser, num terceiro veículo para que uma nova alma possa caminhar neste mundo junto com todos nós, réis mortais de terceira dimensão. Então, é necessário que exista essa trindade, é necessário que exista essa tríade para que haja uma nova vida, que é o filho, no caso, né? Então, a mãe é essa essência que acolhe,
que transforma, que gera, que gesta e que traz a vida, né? Que traz a luz, que traz um novo veículo comportando uma nova alma para que essa nova alma possa prosseguir no seu processo de expansão, no seu processo de evolução espiritual. Quando essa mulher começa a gerar um filho, em termos normais, um vínculo já é criado desde este momento, em que ela toma consciência de que seu corpo está produzindo o veículo de um novo ser. Ali já começa uma relação, ali já começa um vínculo. E, dentro de aspectos normais, um vínculo saudável, um vínculo de amor incondicional, um vínculo de doação, um vínculo de se colocar a serviço, de colocar o seu corpo a serviço, de colocar a sua energia a serviço para um bem maior. A questão é que nem sempre esses vínculos são realizados e nem sempre eles são realizados de maneira saudável, porque esta mãe, antes de ser mãe, ela é um ser humano, ela é uma pessoa. E este filho que vai vir ao mundo também é uma pessoa. E cada um carrega ou vai carregar a sua percepção de mundo, as suas dores, as suas vivências, as suas formas de estar no mundo, fazendo aquilo que consegue da melhor maneira possível, né? E essas dores, essas percepções, essas expectativas, isso vai sendo passado e esse filho, quando nasce, vai recebendo essas informações. Aliás, ele já vai recebendo essas informações desde o momento que começa a gestação, né? Lá no corpo, dentro do corpo da mãe ainda, ele já vai recebendo essas informações. E a partir dessas informações que ele vai recebendo, das informações que também vão vindo do mundo exterior, ele vai desenvolvendo a própria percepção de mundo a partir daquilo que ele é capaz de interpretar com a expansão de consciência que ele tem naquele momento de vida. E a gente sabe que a gente nasce sem saber de nada desse mundo. A gente chega, o jogo já está acontecendo. A gente precisa aprender a se virar ali naquele jogo para que a gente possa entrar e tentar se virar da melhor forma possível. E os nossos pais são aqueles que tendem a nos ensinar como é jogar esse jogo. Porém, a gente vai recebendo essas informações, essas orientações e a gente vai vendo o jogo acontecer. E a gente vai tirando nossas próprias conclusões. Quando você tem 5 anos, você pode perceber que a melhor forma de você lidar com uma situação difícil dentro desse jogo todo é se jogar no chão e chorar, ou se esconder num canto e fingir de morto, né, para que ninguém te veja. Com 15 anos, pode ser que você perceba que diante da mesma situação, a melhor coisa que você tem para fazer é se lançar, é enfrentar, é ir à luta, né? Ou simplesmente deixar passar e fazer uma piadinha de deboche. Pode ser que lá pelos 30 anos você tenha outra percepção. Por quê? Porque você vai crescendo, você vai adquirindo cada vez mais informações, conhecimento do mundo, conhecimento de si mesmo e vai expandindo a sua consciência. Teoricamente, tem gente que estagna num determinado ponto da vida e não vai além, mas tudo isso é questão daquilo que a pessoa consegue fazer, porque as possibilidades estão aí. Não precisa ser nenhum pós-doutor em nenhuma matéria específica para ter um processo de expansão de consciência. Pode ser aquela pessoa analfabeta que está lá no interior capinando roça, mas que tem uma sabedoria esplêndida, muito maior do que qualquer pós-doutor de faculdade aí que a gente encontra hoje em dia. Pode não ter o conhecimento teórico, o conhecimento formal, mas a sabedoria de vida pode ser muito maior, tá? O conhecimento é importante, sim, não estou desfazendo, mas estou falando que aquelas pessoas que não têm o conhecimento formal também têm suas possibilidades de expansão de consciência. Então, o que acontece, né? A gente, quando nós somos gerados dentro do corpo de uma outra pessoa que tem suas próprias dores, que tem suas próprias vivências, que passa por dificuldades, que passa por desafios e faz a melhor coisa que pode de acordo com aquilo com os recursos que ela tem em mãos, né? E nem sempre
diante desses recursos e dessas possibilidades e dessa visão de vida que essa pessoa tem, ela vai receber essa gestação com o mesmo amor incondicional que a gente imagina, que a gente supõe que toda mãe deve ter por um filho. Porque existem diversas questões aí que podem interferir, que são travas, que são sentimentos de baixa vibração, que são crenças limitantes, que são possíveis julgamentos externos que têm medo, sentimentos de não merecimento que talvez já traga lá de trás da sua própria gestação e está passando para essa nova gestação e que pode interferir diretamente no processo de formação da percepção desse filho que está para nascer ainda sobre como é esse mundo. E também, esse filho que está para nascer, ele pode receber todas as informações e ele pode tirar as suas próprias conclusões. Porque antes de ser um ser humano com um cérebro, né, com um computador dentro da cabeça, dentro do crânio, com esse corpo físico, né, em funcionamento, ele já era um ser, ele já traz uma sabedoria, ele já traz uma percepção que é ocultada no momento do seu nascimento, mas isso está ali latente. Então, qualquer gatilho que vier pode ativar uma percepção ou uma forma de estar nesse mundo ou outra que vai interferir. Portanto, tudo aquilo que a gente, enquanto mãe, sente, percebe, fala, faz, os nossos filhos estão absorvendo igual a esponja absorve água. Mesmo que a gente não esteja fazendo, falando, sentindo e direcionando para eles. A gente precisa ter isso muito claro quando a gente é mãe, porque eles estão o tempo todo absorvendo isso da gente. Esses filhos, nós, enquanto filhos, quando a gente olha para nossa mãe, a gente não vê a pessoa que a nossa mãe é. A gente vê recortes que ocupam o lugar de mãe. E esses recortes não dão conta de um ser humano completo, não contam uma história completa, não mostram para a gente a verdadeira pessoa que é aquele ser que ocupa a posição de mãe. Não nos mostra todas as dores e todos os desafios que aquela pessoa vivenciou até aquele momento. E mesmo depois que a gente nasce e está em contato direto com esta pessoa, a gente não a vê em sua totalidade. Então, a gente pega os pequenos pedaços, né, e tenta montar um inteiro. Só que quando a gente tenta montar o inteiro dos pequenos pedaços, o resultado que a gente tem não é uma pintura realista. O resultado que a gente tem é um quadro de Picasso, todo torto, né? Porque a gente está montando com pedaços. E a interpretação que a gente começa a ter dessa pessoa é esse retrato em pedaços. E a gente deixa de ver a sua essência completa. E quando a gente olha para esse retrato em pedaços, a gente se enxerga também em pedaços. A gente se enxerga também como esse retrato todo torto de Picasso. Por quê? Porque se para existir um filho é preciso que exista um pai e uma mãe, geneticamente nós somos 50% os genes do pai e 50% os genes da mãe. Energeticamente, nós somos 50% pai e 50% mãe. Quanticamente, nós estamos totalmente emaranhados com esses dois seres. Emaranhamento quântico, lembra lá, 2 elétrons, cada um tem um spin que pode ser positivo ou negativo, ou para o alto ou para baixo. Aproxima os 2 elétrons e afasta. Os 2 elétrons estão emaranhados, mesma estrutura subatômica. Coloca um na Austrália e o outro aqui no Brasil. Altera o spin deste daqui, que imediatamente, no mesmo momento, o spin do elétron que está na Austrália também será alterado, por causa do emaranhamento quântico. O que você faz em um interfere diretamente no que você faz no outro. Portanto, se eu estou emaranhada com a minha mãe, eu olho para ela e pinto um retrato de Picasso, eu serei um retrato de Picasso. Se eu olho para minha mãe e me permito visualizar
ela em toda a sua completude, enquanto mãe, não enquanto pessoa, porque enquanto pessoa eu nunca terei acesso, mas enquanto mãe, em toda a sua completude de mãe, eu também serei completa. Então, o que a gente percebe e o que a gente direciona para os nossos pais retorna para a nossa vida, interfere diretamente na nossa vida. A forma como eu olho para minha mãe é a forma como eu me vejo no mundo. E isso tem uma implicação muito grande, que é o quê? A mãe é a energia yin. A energia yin é a energia do dinheiro. A energia yin é a energia da prosperidade. A energia yin é a energia da abundância. A energia yin é aquela que atrai, ela é passiva. Então, é o resultado daquilo que você coloca a serviço de um bem maior. A mãe é aquela que se coloca a serviço de um bem maior. Ela cede o seu próprio corpo, a sua energia vital, para criar um novo ser para o bem maior da criação, para trazer uma nova alma para esse mundo. Ela se doa completamente. Mesmo que depois do nascimento ela assuma, desapareça, entregue o filho, não quero saber, não dou conta disso, não tenho condições de levar isso adiante. Toma, cuida, porque eu não tenho condições. Não importa. Ela fez o seu processo de doação ali durante 9 meses. E quem já passou por uma gestação, mesmo que tenha sido uma gestação super tranquila, sabe que não é fácil. Mesmo que não tenha tido nenhuma complicação, sabe que um processo de gestação e um processo de parto não são fáceis. Quem tem as complicações que podem vir a ocorrer aí durante uma gestação e durante um parto, sabe que é muito difícil na concretude total da realidade, né? Então, ela se doou de alguma forma para que houvesse uma nova vida, ela se colocou a serviço. Então, mãe, ela traz intrinsecamente dentro de si essa possibilidade do sucesso, da prosperidade, da abundância, da atração do dinheiro. E quando você não se permite olhar para sua mãe em toda a sua completude de mãe, você não se olha na sua completude de pessoa. Se você não se olha na sua completude de pessoa, você não traz a força dessa energia yin para a sua vida. Se você não traz a força da energia yin para a sua vida, você não acessa a prosperidade, você não acessa a abundância, você não acessa sucesso, você não acessa dinheiro. Você pode até acessar, mas é aquela coisa que chega e vai embora. Sabe, aquele velho ditado assim, salário caiu na conta, pisquei, ele sumiu? É desse jeito. Então, gente, se permitir olhar para nossa mãe na sua totalidade de mãe, esquecendo, tirando a pessoa que está ali, né, vendo só a função de mãe, aquele papel ao qual ela se doou completamente para ocupar e fez o melhor que ela pôde dentro do que ela conseguiu fazer com os recursos que ela tinha. E acreditem, mesmo que a gente pensa que ela podia ter feito diferente, isso que ela fez me magoou, isso que ela fez me machucou, ela fez pensando no melhor, dentro da expansão de consciência que ela tinha naquele momento. Pode ser que hoje ela olhe para trás e fale, não, realmente, eu fiz errado, eu não devia ter feito dessa forma, eu devia ter feito de outra forma. Pode ser, mas naquele momento o que ela conseguia fazer era aquilo. E ela fez o melhor que ela pôde com o recurso que ela tinha. Então, gente, é olhar para isso e aceitar. É olhar simplesmente pelo fato de que, se não fosse por ela, você não estaria aqui. E se você não estivesse aqui, não creia que você teria uma vida melhor. Porque é lei universal que todos os espíritos que estão direcionados para o planeta Terra precisam passar pelo processo de encarnação. Você encarna, vive uma vida, morre, aguarda no plano astral, faz seus processos de cura, estuda, desce novamente, encarna novamente, morre novamente, e assim vai fazendo o ciclo até acabar o seu processo evolutivo. Se você não faz isso, se você não encarna, o seu espírito definha. E ele se torna facilmente um servo de energias negativadas.
Então, se vocês estão aqui, vocês estão cumprindo o seu propósito espiritual. Se vocês estão aqui, vocês estão cumprindo o seu papel. E se vocês estão aqui graças a uma mãe que se deu seu corpo para produzir um novo corpo para que você pudesse estar aqui. Só por isso vocês devem gratidão eterna. E o que é a gratidão eterna? É não julgar, não criticar, não apontar o dedo, não falar que está errado, não tirar a sua mãe do pedestal em que ela deve estar. Fez coisa errada? Minha mãe não é uma boa pessoa? Não. Aquela pessoa que ocupa o lugar da sua mãe cometeu erros. Mas a sua mãe é a melhor coisa do mundo, porque ela te trouxe para esse mundo. Ponto. A pessoa que cometeu erros, deixa que ela se vira, porque os erros são delas, não são seus. Mas a sua mãe tem que estar lá no pedestal. Não estou romantizando, estou tentando separar uma coisa da outra para que vocês consigam ter um processo de abstração e possam fazer esse exercício de gratidão com mais facilidade. Porque muitas vezes é difícil olhar para a pessoa, dependendo da história de vida que se tem, e conseguir liberar gratidão colocando essa pessoa no lugar de mãe. Então pega só a função de mãe, pega só aquele momento específico da vida dela que ela serviu a esse propósito e libere gratidão incondicional. E gente, a gente fala muito em julgamento, em crítica, né, em sentimentos negativos em relação à mãe. Mas tem aquelas pessoas que falam assim, eu amo a minha mãe. Aí você vai fazer o teste sinestésico, vai olhar na radiestesia, tá batendo realmente, aquela pessoa ama a mãe. Ama a mãe, mas tem pena da vida que ela teve, sente dó por causa do casamento que ela teve, sente pena por causa da história de vida, das condições que ela viveu. E aí todos esses sentimentos de dó, de piedade, você vai trazer para sua vida também. Então, para mãe e pai, é só gratidão. Se junto com a gratidão puder ter o amor incondicional que eles deram a você, ótimo, perfeito, fechou. Vocês têm a faca e o queijo na mão para ser tudo que vocês nasceram para ser nessa vida. Agora, se ter amor, liberar amor incondicional é difícil por causa da história de vida, das vivências conturbadas, das dificuldades que passaram, tudo bem, mas faça o exercício de gratidão. Só de fazer isso, vocês vão ver que a vida de vocês já vai começar a mudar. E para mulheres, principalmente, a mãe traz um modelo de relacionamento. Então tem aquela famosa frase, né, que o pessoal até fala que é uma frase de Freud, que a gente sempre escolhe o nosso pai para se casar. Mas o que é escolher o nosso pai para se casar diante de um ponto de vista quântico? É repetir a mesma história da mãe que você olha, critica, julga, sente pena por ela ter passado por aquilo. Você precisa honrar isso na sua vida. Você está emaranhada com a sua mãe. Você pode não escolher um homem que seja exatamente igual ao seu pai, mas você vai escolher um relacionamento que vai te trazer a possibilidade de você vivenciar as mesmas histórias que a sua mãe vivenciou. Isso é casar com seu pai. Então a gente precisa ter essa consciência para poder olhar para nossa mãe e resgatar essa relação. Eu não conheço minha mãe, não sei nem o nome dela. Não importa. Existiu ali uma mãe que cedeu, se colocou a serviço para um bem maior e te trouxe para esse mundo. Seja grato a essa pessoa. Minha mãe já morreu. Não tem problema. Na sua oração, libere gratidão para ela. Minha mãe mora muito longe, eu não tenho mais contato, a gente teve muito tumulto aí durante a vida, a gente não se fala mais. Perfeito. Começa a fazer esse exercício de gratidão. Começa a enviar a gratidão para ela. E se conseguir amor incondicional. Em algum momento você vai sentir que é o momento certo de você fazer contato e recuperar essa relação. Porque ela vai estar lá te esperando. Pode ter certeza. Mãe sempre espera. Agora, vocês que são mãe, né? Falando para vocês que são mãe. Quando a gente tem um filho, a gente desenvolve muitas expectativas, né? A gente fica imaginando como é que vai ser, como que vai crescer,
como que vai estudar, no que vai trabalhar, com quem que vai casar, quantos filhos vai ter. A gente já imagina a vida inteira da criança que nem nasceu ainda. Então, essa criança que nasce, ela já nasce simbolizada, ela já nasce dentro de uma linguagem, ela já nasce atravessada por uma cultura. E essa linguagem é a linguagem da mãe. E quando essa criança nasce, da mesma forma que tem, né, o extremo aí daquela mãe que não tem condições de lidar com isso, que não tem condições de lidar com a maternidade, e aqui, gente, sem julgamento nenhum, cada um tem sua vivência, cada um tem suas dores, cada um tem seus desafios, cada um faz o melhor que pode. Às vezes é melhor você entregar uma criança para outra pessoa criar do que tentar forçar uma situação que você não tem condições de sustentar, tá? Então, não tem julgamento aqui. Existem essas situações, cada um sabe da sua vida, cada um sabe das suas condições e tá tudo bem. Também tem aquelas mães que quando o filho nasce, abraça e não quer largar nunca mais, né? Quer colocar dentro de um vidrinho assim para nada interferir na vida daquela criança. Tanto uma coisa quanto a outra pode ser prejudicial. Os extremos são sempre prejudiciais. A gente tem sempre que buscar o caminho do tal, o caminho do centro, o caminho do meio, né? Buscar sempre o melhor ponto de equilíbrio ali. Não vai existir um equilíbrio perfeito, né? Porque o equilíbrio perfeito é resultante a zero, né? Luz, antimatéria, resultante zero. Em se tratando de sistema humano, se a gente chegar no equilíbrio perfeito, é a morte. Então, né, a gente nunca vai chegar num equilíbrio. A gente precisa sempre estar colocando energia porque a gente sabe que está tendo aí uma entropia, então a gente também está perdendo energia. E aí a intenção é que a gente consiga produzir cada vez mais energia de alta frequência para que as energias de baixa frequência não drenem totalmente a gente. Então, quando tem essa situação, né, muitas vezes as mães projetam, até mesmo de maneira inconsciente, tudo aquilo que ela desejou para sua vida, para a vida do filho. E muitas vezes essas mães deixam de ver aquele ser que está na frente delas. Deixam de ver verdadeiramente, em essência, aquele filho. Quem realmente ele é, quem realmente ele nasceu para ser, o que ele realmente deseja para a vida dele. Porque de alguma forma, mesmo que seja por amor incondicional, sufoca. E muitas vezes por medo de não querer que eles repitam os mesmos erros que a gente repetiu, ou não querer que eles passem pelas mesmas dificuldades que a gente passou, a gente projeta neles coisas que a gente talvez gostaria de ter feito naquele momento e que a gente não teve condições de fazer. E aí a gente deixa de dar a possibilidade deste ser que veio para esse mundo cumprir o seu processo evolutivo, de ser quem ele verdadeiramente é. A gente sufoca, a gente apaga, a gente impede um crescimento. Então nós que somos mães precisamos ter muito cuidado com isso. Eu li uma frase na internet um tempo atrás que, se eu pudesse, eu teria impresso ela assim, em letras garrafais numa cartolina, alguma coisa grande, colado assim no meu consultório, né? Na época que eu trabalhava com criança. Que a frase era a seguinte: se você soubesse que seu filho nasceu neste mundo e não tem obrigação nenhuma de cumprir os seus desejos, você ainda o amaria? É uma frase forte que para muitas mães é bobeira, né? Porque vai falar, claro que eu amaria meu filho, mas quando a gente para observar, e para se observar também, porque até mesmo a gente que estuda, que tem esse conhecimento, né? Que vê os casos externos, que lida com os casos externos, muitas vezes a gente acaba tomando esse caminho dentro da nossa vida sem perceber, porque é inconsciente. A gente quer o melhor para o filho. E aí a gente tenta oferecer para ele tudo aquilo que a gente não teve. Mas como que eu vou oferecer algo que eu não tenho? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu quero oferecer para ele condições de viver no mundo de maneira segura, eu tenho que passar a minha segurança para ele.
não os meus medos de que as coisas não deem certo. Então eu tenho assim diversos casos que eu posso falar de mães medrosas ou de mães com muita preocupação em relação ao filho e que levavam o filho para o atendimento psicológico porque a criança não queria nem sair de casa. A criança tinha crise de pânico com 5 anos. Acreditem, é verdade. E aí você vai ver, tá, mas por que essa criança tem crise de pânico aos 5 anos? Dentro aqui da nossa perspectiva, você vai pensar, pode ser que traga alguma coisa aí de uma vida passada e tal, mas dentro da psicologia isso não existe. Dependendo, pelo menos dentro da área que eu trabalhava. Aí você vai ver a mãe. A mãe assistia noticiário de manhã, de tarde, de noite. Aqueles noticiários que só passavam tragédia, sequestro, estupro, assassinato, todas essas coisas. Assistia aqueles programas que tinham antigamente de coisas, de casos policiais também. E aí ela era o medo em pessoa. E mesmo que ela não falasse disso diretamente com o filho, quisesse levar ele para o parquinho para brincar, quisesse levar ele para a escola para brincar, ela estava sempre cercando ele, ela estava sempre com essa preocupação constante. E a criança percebe. Ela é 50% a sua energia. Ela veio da mesma estrutura subatômica que você. Ela está emaranhada com você. O que você sente vai refletir nela, mesmo que ela não consiga reconhecer isso. Então, enquanto mãe, vocês também precisam ter essa consciência. Porque tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente percebe, a forma como a gente age, são ondas de informação que estão sendo transmitidas para aquilo que está emaranhado com a gente. Nosso filho, nossos maridos, nossas esposas. Quando a gente cria alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente faz um comando, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente deseja, a gente está criando uma onda de informação. Quando a gente gera um filho, a gente também está criando uma onda de informação. O que a gente faz com uma onda de informação para que ela se materialize, para que ela alcance seu objetivo e seja efetivada? A gente precisa soltar, senão a gente cai no efeito Zenon. E o que a gente deve fazer com o filho para que ele possa se tornar tudo aquilo que ele nasceu para ser em essência? O que a gente deve fazer para que ele possa revelar sempre a sua melhor versão? Soltar. Mas não é soltar, pegar a criança que acabou de sair do útero, colocar na rua e falar, ó, tá aí a vida, tá aí o mundo, se vira. Não é isso. É soltar, mas dar os recursos necessários que ela precisa para sobreviver nesse mundo. Primeiro, porque o ser humano nasce imaturo. Ele precisa de um outro para sobreviver. Ele precisa de afeto para sobreviver. Senão ele não sobrevive, ele definha. Depois que ele já sobreviveu, né? E já está crescendo, está se desenvolvendo, você precisa ensiná-lo a jogar o jogo desse mundo. E claro, a gente sempre vai ensinar de acordo com os nossos parâmetros, de acordo com as nossas percepções. Mas enquanto a gente está mergulhado nas nossas travas, nos nossos sentimentos de baixa vibração, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nos nossos desafios, é isso que a gente vai ensinar para eles. Então, mãe também precisa fazer o seu processo de autoconhecimento, fazer o seu processo de cura para curar o filho. Para que o filho não cresça com as mesmas dores, com os mesmos desafios, com as mesmas travas, com o mesmo comportamento repetitivo que impacta a vida de qualquer pessoa e impede a vida de fluir naturalmente. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje, que aliás não foi um tema meu, né? Eu dei a ideia da gente falar sobre a questão da mãe ao longo desse mês, mas quem trouxe esse tema especificamente foi a nossa produtora aí, a Dani, que tem ideias fantásticas assim, mas é um tema muito pertinente, porque se estamos emaranhados, um interfere no outro o tempo todo.
Quem já não ouviu uma história de uma mãe que, de um determinado ponto, sentiu uma sensação ruim? E aí, quando foi ver, o filho tinha sofrido um acidente, tinha acontecido alguma coisa. É energia, gente. Não é nada mágico. Mesmo estrutura subatômica, emaranhamento quântico. A quântica explica isso. A mesma coisa um filho quando acontece alguma coisa grave com uma mãe. Ele também sente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa estar autoconsciente daquilo que é nosso e que a gente pode resolver e que eu não preciso passar para frente. Eu posso mostrar uma outra forma de seguir, eu posso mostrar uma forma mais saudável de seguir em frente. E mostrando essa forma mais saudável, eu também estou me curando. E curando a geração que vem depois de mim. Para que eu possa entregar para o mundo sempre algo melhor. E assim eu me coloco ainda mais a serviço. E assim eu fortaleço ainda mais a minha energia Yin. E assim eu atraio ainda mais a energia da abundância, da prosperidade, do sucesso, do dinheiro. E vou passando isso adiante. Isso é o fluir da vida. É de cima para baixo. Então, você que é filho, olha para sua mãe e faça esse exercício de gratidão em relação a ela. Cure a sua relação com a sua mãe. Você que é mãe, olha para o seu filho e olha para si mesma e olha para a sua mãe. E faça todo esse processo de exercício de gratidão, autocura e cura. Entregue a vida em sua totalidade. Vai limpando as travas, vai limpando os sentimentos de baixa vibração, vai limpando tudo que for possível. E entrega o melhor que você tem para entregar. Beleza? Tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Difícil na prática, mas já avancei muito quando entendi o processo. Não é fácil. Quando a gente trata de relacionamentos entre pessoas, principalmente entre mãe e filho, não é fácil. É simples, mas não é fácil. O fato de ser simples não significa que seja fácil. Mas a gente precisa fazer esse exercício a cada dia. E cada dia que a gente faz fica um pouquinho mais leve. E traz resultados muito positivos. Uau, incrível. Gratidão sempre, Nádia. Gratidão a minha, Carol. Minha filha desenvolveu uma gastrite aos 9 anos e um medo enorme. Como posso ajudá-la? Então, Letícia, olha para si mesmo. O que é a gastrite? A gastrite geralmente está relacionada àqueles sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo. E aí você já traz a gastrite associada a um medo, né? Porque nesse momento o seu corpo para de funcionar, libera diversas outras substâncias para te colocar num processo de fuga ou de combate. Quando a gente vive medo intenso, a gente está liberando essas substâncias o tempo todo no nosso organismo, a gente está se intoxicando. Então, olha, de onde vem esse medo? Quais as informações que eu estou passando para ela? Verbalmente, fisicamente, comportamentalmente e energeticamente. Porque a criança, ela é produto do meio. Ela é produto daqueles que conduzem a sua educação. Nesse caso, especificamente, né, de pai e mãe, mas também das referências que ela recebe da escola e tudo. Mas as principais autoridades na vida de uma criança são pai e mãe. Então, se a sua filha é legítima, energeticamente também tem essa ligação fundamental que é o emaranhamento quântico. Então, você olha para si mesma, Letícia, porque ela pode ter os medos aí comuns de criança, né? Medo de um cachorro, ou medo do escuro, ou medo de chuva, não sei. Cada criança coloca um objeto, né, para ocupar esse lugar, mas olha quais são as informações que você está passando para ela. Porque os medos de criança são comuns, porque eles estão no ambiente
diferente, que eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm referência. É como se soltasse você num lugar que você não conhece, não fala a língua, não tem informação nenhuma a respeito de nada, você fica apreensiva de alguma forma, né? É a mesma coisa a criança, ela caiu nesse mundo, ela não sabe de nada, ela precisa de outras pessoas para dizer para ela o que é o que. E aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não recebe a informação, ela tenta trazer a informação com as suas próprias construções. E quando a gente fica dentro da nossa fantasia, nem sempre ela é tão leve, tão suave quanto a realidade. Às vezes ela pode ser extremamente arrasadora ou extremamente boa demais e a gente sai completamente do padrão de realidade. Então, olha para isso. Olha para as informações que você está passando para ela, que o seu marido está passando para ela, para entender de onde que está vindo isso. Porque aí você mudando isso, com certeza vai mudar para ela também. E trata a gastrite, né? Porque se já atingiu o corpo físico, o corpo tem condições de se autorregular e fazer a cura desse processo. Porém, vai levar tempo. Então, tem uma questão médica, uma questão física, vai no médico de corpo físico para cuidar disso. E aí também cuida da causa disso, porque a medicina não dá conta da causa, a medicina dá conta do sintoma. Gente, mais alguma dúvida? Se tiver, coloca aí. Bom, quem gostaria de fazer um atendimento? Obrigada, Nádia. Estou tentando olhar mais para mim. Difícil, viu? Não é fácil, Letícia. Olhar para a gente requer baixar todo o ideal que a gente construiu em cima de nós mesmos, né? Então, sair desse ideal e se olhar na sua totalidade, na sua verdade, naquelas sombras que nem a gente mesmo quer reconhecer que a gente tem, é muito difícil. Mas é um exercício fantástico e necessário se você quer crescer e evoluir enquanto ser, tá? Mas como eu estava falando, quem quiser um atendimento, coloca aí eu quero, pra gente dar uma verificada aí no campo de vocês, ver o que eu posso fazer para ajudar. Vamos lá, estou aqui à disposição. Muita gente conhecida aqui, gratidão a todos. Rita, Regina, Dani, Joyce, Letícia, Rosana, Lara. Agradeço muito a presença de vocês por estarem sempre aqui junto comigo. Lúcia, vamos lá, Lúcia. Olá. Olá, deixa eu virar aqui a câmera. Ver se eu consigo. Eu consigo. Virei. Isso, muito bom. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, bem também. Qual o seu nome completo? Luciana Barbosa, ó. Luciana Barbosa com S. Barbosa com S, Otto com dois T. OTTO. Otto. Qual a sua data de nascimento, Luciana? 16/6/84. Vamos primeiro ver como é que está seu campo, tá? Tá joia. Para ver se eu consigo baixar aqui para vocês acompanharem.
Luciano, Oi? como que tá os seus relacionamentos amorosos? Em reconstrução. Em reconstrução, mas está leve, está arrastado, está difícil, conflitos ou está tranquilo? Conflitos. Tá, eu estou perguntando pelo seguinte: eu encontrei interferência energética no seu campo, tá? Que dentro da radiestesia a gente chama de magia negra, porque magia negra, dentro dessa perspectiva, é qualquer energia de baixa vibração direcionada para uma pessoa sem a sua permissão. E aí a gente encontrou magia negra inconsciente e magia negra consciente. Magia negra inconsciente são sentimentos, pensamentos e emoções que as pessoas têm em relação a você, mas sem consciência de que isso pode te prejudicar. Assim, uma inveja, um ciúmes, alguém que pensou mal em algum momento, mas não fez aquilo para te prejudicar, fez aquilo mais por causa de uma insatisfação interna da própria pessoa, sabe? Aquelas pessoas que a gente chama no popular de recalcadas. E tem a magia negra consciente, que ela pode ser pensamento, sentimento e emoção negativos, né? Mas que foram realmente direcionados para você, torcendo para que dê errado, né? Por exemplo, você vai atravessar a calçada, a pessoa fica pensando, ai, tomara que ela tropece e caia. Ou vai, sei lá, sair com o carro, tomara que ela vire a esquina e bata com o carro, né? Ou tá namorando alguém, tomara que termine logo. Fica torcendo para dar errado. Ou a própria manipulação energética mesmo, que no popular as pessoas chamam de macumba, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, deixar claro aqui, né? Mas que é aquela manipulação energética direcionada para atrapalhar a vida de uma pessoa. Geralmente, quando aparece esse tipo de energia no campo de uma pessoa, eu verifico se está atingindo mais a saúde física, se está atingindo mais a questão profissional, se está atingindo mais a questão amorosa. E no seu caso, entre 0 e 20% está atingindo a sua saúde física e a sua vida profissional, mas em 90% a sua vida amorosa. Por isso que eu perguntei dos relacionamentos, porque isso pode ser uma interferência grande que está interferindo no processo normal aí do seu relacionamento, tá? Não é garantido que a partir da limpeza esse relacionamento vai deslanchar e dar certo, porque tem várias outras questões envolvidas. Mas essa interferência não vai existir mais. E aí vocês vão estar livres para seguir de acordo com o que for o melhor para vocês. Tá bom? Certo. Eu vou fazer a limpeza para você, tá? Tá, Se joia. concentre aí. Execute esse comando de liberação PQA, limpeza 12, 13 e 36. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok. Tá limpo, tá? Seus chakras foram harmonizados também. De acordo com a escala Hawkins, você está calibrando no nível de 10 elevado a 310, que é um, um nível dentro do que a gente considera positivo, está acima de 200, então você está deixando de despender energia para conquistar as suas coisas, e o nível da disposição é aquele nível assim, universo, eu estou pronta, estou disposta a fazer o que é necessário para que a minha vida seja melhor, e para o bem maior de todos. Né? Então você está aberto às possibilidades, tá? É um bom nível, é um bom caminho, e daí você pode alcançar maiores degraus e crescer dentro dessa escala, expandindo a sua consciência, tá bom? Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Só isso mesmo. Não quer comentar nada, falar nada?
Assim, é só um sentimento mesmo de morte, né? Que eu tenho vivenciado ultimamente, mas aí com a sua primeira fala, talvez seja exatamente por isso que faça sentido esse Então, sentimento. assim, você observa, porque esse sentimento não é compatível com o seu nível de expansão de consciência, tá? Esse sentimento é compatível com quem está calibrando lá na culpa, na vergonha, que são os níveis de 30, de 20, de 50. Você está em 310, então não é compatível. Você observa após essa limpeza se isso vai continuar ou se você vai conseguir, assim, sair da tempestade e começar a perceber o sol. Porque essa é o caminho natural quando a gente faz a liberação de um campo, quando a pessoa tem uma vibração elevada. Se isso não acontecer, se isso permanecer, aí você busca o auxílio de algum profissional para poder entender o que está acontecendo, quais são os sentimentos que estão trazendo isso à tona, para você poder olhar para isso com outros olhos e fazer o processo de ressignificação, tá? Porque Certo? aí vai, em vez de te impulsionar, vai acabar te puxando para baixo, e essas interferências podem acessar o campo novamente. Eu percebo. Ultimamente, principalmente em casa, eu percebo o quanto mudou a energia da casa. Assim, no final do ano passado, muitas coisas mudaram no ambiente da casa. E aí, até nos animais começaram a refletir. Já foram dois animais Eles são que a os gente primeiros a mata. receber. Foram dois animais que nós tentamos adotar em casa e eles morreram com um curto espaço de tempo, assim, sem nenhum motivo aparente, né? Primeiro foi um Uhum. gato em janeiro e recentemente um peixinho. E tudo Tá, muito. então é o seguinte, me fala o endereço da sua casa. É Rua Emanuel, Pode falar. quadra 9, lote 32, casa 2, residencial Vila Trans, Goiânia, Goiás. Ancoramento TPI, não sei se não, endereço. E é incrível como a gente está fora de casa, é uma sensação, e quando a gente chega em casa, a sensação é outra. Como a gente começa a se comportar de forma diferente, como tudo passa a ser diferente. Olha, eu fiz o comando de limpeza na sua casa também, tá? Mas o que que você vai fazer então? É, quando você for fazer a limpeza da sua casa, depois que você terminar de fazer toda a limpeza física, você pega algumas folhinhas de alecrim ou de louro, mistura na água com sal grosso e passa o pano dessa água na casa, tá? Pode passar nos móveis que puder molhar, assim e tal, para poder desimpregnar essa energia. Não precisa colocar muita planta. Uma pitadinha que você puser no balde, se você conversar com essa planta, pedir o auxílio dela para poder fazer a limpeza da sua casa, com um sentimento de gratidão, já vai ativar a energia dela na água inteira, tá? Então não precisa colocar muito. E leve plantas para dentro de casa, cristais, coisas assim, que você olha, que você sinta bem, que traga aquela ressonância com você, né? E coloque nos ambientes da casa, para que essas energias que estão lá possam ser filtradas por esses itens, porque dentro de uma hierarquia energética, primeiro os cristais filtram. O que o cristal não consegue dar conta, as plantas absorvem. O que as plantas não conseguem dar conta, os animais absorvem. O que os animais não dão conta, estouram na gente. Então, nós somos o último degrau, né? Antes disso, tem vários outros itens que podem nos proteger. Então, pedra, mesmo que seja pedra comum, que você viu, assim, achou bonito, cristais de quartzo, principalmente, ou ametista, ou quartzo rosa, ou essas pedrinhas que parecem um carvãozinho, olha, chama turmalina negra, né? Tudo isso pode ajudar a manter a energia do seu ambiente mais elevada, tá? A gente fez a limpeza e aí você faz esse processo para poder fazer a manutenção. E assim,
Cuida das coisas que são ditas, das coisas que são ouvidas, das coisas que são assistidas dentro de casa. Eu sei que não dá para controlar a ação de todos, né? Às vezes a gente está naquela, eu não vou assistir noticiário porque só tem notícia ruim, energia ruim e tal, mas o marido gosta de assistir. E aí não dá para impedir, né? Mas faz essa manutenção e quando for possível, coloca assim uma música clássica para tocar. Não precisa ser alto, pode colocá-la para tocar e colocar no volume zero, porque a frequência não precisa do som para poder se espalhar, que aí vai dar uma manutenção na energia da sua casa também. E aí vai favorecer a todos, tá bom? Agradeço. Pode ser alecrim congelado? Pode. Espera descongelar, tá, Cleide? Então, querida, muito obrigada por participar com a gente, tá? Cuida dessa questão, senta, observa e, se for necessário, busque ajuda, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Gratidão a mim. Oi, tudo bem? Que gracinha. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, então é isso, né? A gente viu aí que uma interferência energética pode mexer muito com a vida de uma pessoa, em todos os âmbitos ou em âmbitos específicos. E existem maneiras da gente lidar com isso, existem maneiras da gente fazer uma manutenção energética para evitar que isso aconteça, mas a única proteção 100% segura é elevar a vibração acima do amor 100% do tempo, o que não é fácil, mas é possível. Então, estejam sempre autoconscientes, se auto-observem, percebam as informações que vocês estão transmitindo para os filhos de vocês, seja através da fala, seja através de orientações, seja através de comportamentos, de atitudes ou até mesmo energeticamente, de sentimentos, emoções e pensamentos. E tentem transmitir as melhores informações possíveis. Façam esse serviço a vocês, a seus filhos, às próximas gerações e ao planeta. Gratidão a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Betina Pimentel, eu queria ser atendida. Betina, na próxima quinta-feira você fica esperta aí, quando eu falar, você coloca eu quero que eu te atendo. Mais alguém? Deixa eu ver. A Letícia também queria, mas está no trabalho. No trabalho fica difícil, Letícia. Bom, gente, então é isso. Para vocês que acompanham aqui as lives, né, os conteúdos que a TQA disponibiliza para vocês, se vocês têm vontade de aprofundar nesse conhecimento, busca o curso Quântica para Todos, que é uma incrível porta de entrada para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para a mudança positiva da vida de vocês e te possibilita se tornar terapeuta TQA, porque a partir do Quântica para Todos você tem a possibilidade de fazer o curso de formação de terapeuta TQA, ok? E para quem quer entender um pouco mais sobre radiestesia, fazer essas análises, essas limpezas que eu faço aqui com vocês, tem o Radiestesia para Todos, que vocês também podem acessar aí a partir do Instituto TQA Brasil e aprender todas essas técnicas e possibilidade de vocês ampliarem de acordo com o que vocês desejarem. E para quem gosta aí de fazer algumas viagens em outros planos, outras dimensões, tem o curso de projeção astral para que vocês possam fazer o processo de projeção consciente, buscar informações, fazer exercícios aí possivelmente de curas e trazer melhoria para a vida de todos. Tudo isso dentro do Instituto TQA Brasil, que agora também tem aí de entrega de bandeja para quem quiser as chaves da manifestação para que você possa co-criar a sua melhor realidade a partir da sua melhor versão. Acesse o link na bio, que este é um programa que você faz durante 21 dias para co-criar a vida que você quer para você. É uma série de exercícios com um planner maravilhoso para você ir construindo. Ao longo desses 21 dias, você vai ver que em uma semana os benefícios, as melhorias já vão começar a aparecer e você ainda tem a possibilidade de refazer isso por mais 3 vezes antes que expire o prazo aí que vocês têm para trabalhar. Então não percam tempo, vai lá no link da bio, escolham o que vocês querem de melhor para a vida de vocês, acessem
e se deem de presente isso. Gratidão a todos. As lives em quais dias, por favor? Comigo, essa live atendimento é toda quinta-feira, às 10h07 da manhã, Betina. Na quarta-feira tem live com a Patrícia à noite, às 8 da noite, mas é uma live com convidado. Ela sempre convida alguém para falar a respeito de algum tema, para conversar, né, a respeito de algum tema. E na terça de manhã, às 6 da manhã, tem meditação com o Renato Braga. Tudo aqui no canal da TQA Brasil, gratuitamente, para quem quiser participar, ok? Fiquem na paz e na luz. A gente se vê aí ao longo da semana. Não percam a agenda, que é liberado todo domingo, para vocês ficarem por dentro de todas as possibilidades que a TQA vem oferecer para vocês. Tchauzinho.